10 tipos de pessoas que não serão salvas segundo a Bíblia Sagrada. Você já parou para pensar no que realmente significa a salvação segundo a Bíblia? Esse tema tão profundo e relevante mexe com o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo, despertando questões fundamentais sobre fé, conduta e destino eterno. Em vários momentos das Escrituras, somos confrontados com advertências claras sobre atitudes e comportamentos que podem afastar alguém de Deus. Por isso, neste vídeo, vamos falar sobre 10 tipos de pessoas que, segundo a Bíblia, não alcançarão a salvação. Este é um convite para refletirmos, com base nas Escrituras, sobre nossa jornada espiritual, avaliando se não estamos caindo em alguns desses padrões. Então pegue sua Bíblia, fique até o final e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos juntos aprender mais sobre as advertências e os ensinamentos divinos. Vamos agora mergulhar juntos neste aprendizado, mas antes já peço o seu like, a sua inscrição no canal e que ative o sininho das notificações. Vamos lá! Aprenderemos agora os 10 tipos de pessoas que não serão salvas segundo a Bíblia Sagrada. Número 1. Os incrédulos. O primeiro grupo que a Bíblia menciona como excluído da salvação são os incrédulos. Em João 3,16 está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A incredulidade é apresentada como uma barreira intransponível entre o ser humano e Deus. O livro de Hebreus também reforça, em Hebreus 11,6, que sem fé é impossível agradar a Deus. O incrédulo é aquele que recusa aceitar a existência, o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo, ignorando o maior ato de amor já realizado. A falta de fé impede a reconciliação com Deus, porque, segundo as Escrituras, Jesus é o único caminho para o Pai. João 14,6. Assim, a salvação está diretamente ligada à aceitação de Jesus e à crença em seu sacrifício redentor. Número 2. Os que buscam outros meios de salvação. Outro perfil que a Bíblia condena é o daqueles que tentam alcançar a salvação por caminhos alternativos. Em Atos 4,12, lemos: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há atalhos ou substitutos para a obra de Cristo. Algumas pessoas buscam salvação em obras, riquezas, espiritualidades alternativas ou até na idolatria, colocando sua confiança em coisas ou pessoas que não têm o poder de redimir pecados. Esses comportamentos são rejeitados pela palavra de Deus. Em Êxodo 23, ele adverte: Não terás outros deuses diante de mim. O Evangelho deixa claro que a única porta para a redenção é Jesus Cristo, e qualquer desvio desse caminho pode levar à perdição. Número 3. Os que praticam a injustiça. A Bíblia também destaca os injustos como aqueles que não herdarão o reino de Deus. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Paulo é contundente. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A prática da injustiça reflete um coração distante dos princípios divinos, indiferente à ética ensinada nas Escrituras. Ser justo é viver alinhado com a vontade de Deus, algo que exige renúncia, humildade e compromisso com o bem. Número 4. Os mornos na fé. Em Apocalipse 3,16, Jesus traz uma advertência direta aos que são mornos. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa metáfora nos mostra que a indiferença espiritual é perigosa. Aqueles que vivem uma fé superficial, sem compromisso ou transformação, se afastam da graça de Deus. Ser morno é viver sem paixão por Cristo, sem temor ou reverência.
é estar no meio termo, conformado com práticas religiosas vazias. Deus nos chama para uma fé viva e intensa, não para uma vida de apatia espiritual. Número 5. Os hipócritas. Jesus foi severo ao condenar a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época. Em Mateus 23:27, ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. A hipocrisia é viver de aparências, fingindo santidade enquanto o coração está longe de Deus. Ser hipócrita é enganar aos outros e a si mesmo, algo que Deus não tolera. Ele exige sinceridade e verdade no relacionamento com Ele. Número 6. Os amantes do mundo. A Bíblia adverte severamente sobre o perigo de amar o mundo mais do que a Deus. Em 1ª Carta de João 2:15 ao 17, está escrito: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Os amantes do mundo são aqueles que priorizam os prazeres, riquezas e valores terrenos em detrimento de sua relação com Deus. Isso não significa que Deus proíba que tenhamos alegria ou posses, mas quando essas coisas ocupam o lugar de Deus em nossas vidas, tornamo-nos espiritualmente comprometidos. Jesus nos alertou sobre esse risco em Mateus 6:24, dizendo: Ninguém pode servir a 2 senhores. Essa busca por satisfação no mundo nos afasta da verdadeira comunhão com o Pai. Número 7. Os desobedientes à palavra de Deus. Outro grupo mencionado nas Escrituras são os que deliberadamente desobedecem à vontade de Deus. Em 2 Tessalonicenses 1:8-9, lemos: Em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. A obediência é uma marca do verdadeiro seguidor de Cristo. Como Jesus afirmou em Lucas 6:46, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Não basta professar fé com palavras, é essencial viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. A obediência reflete amor e submissão à soberania divina, e a falta dela demonstra rebeldia contra Deus. Número 8. Os que não perdoam. O perdão é central na mensagem do Evangelho. Em Mateus 6:14-15, Jesus declara: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Aqueles que guardam rancor, ódio ou mágoa em seus corações se colocam em uma posição de resistência à graça de Deus. A falta de perdão é incompatível com a essência do cristianismo, que se baseia no amor e na reconciliação. Quando recusamos perdoar, fechamos as portas para que o perdão de Deus opere em nossas vidas, afastando-nos da salvação. Número 9. Os falsos profetas e enganadores. A Bíblia também fala sobre os falsos profetas e líderes que enganam as pessoas com falsas doutrinas. Em Mateus 7:15, Jesus advertiu: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esses indivíduos utilizam o nome de Deus para seus próprios interesses, desviando as pessoas da verdade. Em 2 Pedro 2:1, somos alertados. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Sua conduta não só os condena, mas também coloca em risco aqueles que os seguem. Deus exige pureza, honestidade e fidelidade de quem leva sua palavra, e o juízo sobre aqueles que usam o Evangelho para engano será severo.
E por fim, número 10, os que vivem na prática do pecado sem arrependimento. A Bíblia é clara ao afirmar que aqueles que persistem no pecado sem arrependimento não terão parte no reino de Deus. Em Gálatas 5:19 e 21, Paulo escreve: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O pecado é uma afronta à santidade de Deus, mas ele oferece graça e perdão àqueles que se arrependem e buscam transformação. A ausência de arrependimento, no entanto, impede que a misericórdia divina opere em nossas vidas, deixando-nos vulneráveis ao julgamento eterno. Esses 10 tipos de pessoas, descritos com base na palavra de Deus, nos servem como alertas importantes para a nossa jornada espiritual. Nos mostram a seriedade do que está em jogo quando falamos de salvação. A Bíblia é clara ao estabelecer os princípios para alcançar a vida eterna e nos convida a um profundo exame pessoal. Será que estamos deixando alguma dessas atitudes ou comportamentos afastar-nos de Deus? Aproveite esse momento para refletir, buscar em oração e ajustar sua vida ao propósito divino. O objetivo desse conteúdo não é condenar, mas inspirar reflexão, arrependimento e reconciliação com Deus. A salvação está disponível a todos, mas exige compromisso, fé e transformação. Pergunte a si mesmo: quais áreas da minha vida precisam ser ajustadas à luz dessas verdades bíblicas? E se você foi abençoado por essa mensagem, não esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta palavra e explore o vídeo sugerido na tela para continuar em nosso canal. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você, guiando seus passos rumo à salvação eterna.